Queridos, com muita alegria, receba a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais um domingo, hoje dia 24 de maio de 2020, para dar andamento na lição da Escola Bíblica Dominical. Revista essa, a Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Hoje nós daremos andamento nas lições, assim falando da lição de número 8, lição de número 8, que tem por título Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Eu gostaria que os irmãos, se possível, nos acompanhem aí, com a sua revista em mãos. Nós estaremos sendo breves, objetivos, como sempre, mas transmitindo aquilo que Deus colocou em nossos corações. Amém? Antes, vamos ter um início, vamos ter uma palavra de oração, vamos falar com Deus, para que Ele possa se fazer presente no nosso meio, para que, acima de tudo, Deus venha falar conosco, venha falar com a sua igreja, com você que está aí na sua casa. Convide o Senhor Jesus para o seu lar, para a sua casa, para que nós possamos, nesta manhã, ter uma manhã agradável na presença do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Apresentamos enfermos, apresente os irmãos idosos da nossa igreja, os que você conhece. Apresente aí todos aqueles que necessitam de uma oração. Vamos orar. Pai querido, Deus amado, Deus de misericórdia, nós estamos aqui na sua presença, Senhor Jesus, neste domingo frio, ó Pai, nesta manhã, para te bendizer e engrandecer o teu nome, Pai. Dizer que tu és santo, que a tua misericórdia dura para sempre. Senhor, eu te peço, purifica-nos. Perdoa os nossos erros, as nossas ofensas, os nossos pecados. Pai, que nesta manhã o Senhor possa falar comigo, Senhor. Falar com os nossos irmãos que estão em casa, com os irmãos que irão assistir este vídeo posteriormente. Falar com toda a sua igreja, de uma forma especial, natural, mas de uma forma, Senhor Jesus, edificadora. Pai amado, Pai querido, nós te pedimos e te convidamos, ó Pai, para esta aula nesta manhã. Pedimos, fique conosco, Senhor Jesus. E aproveitando, Pai, nós queremos orar pelos nossos irmãos enfermos, pelos nossos irmãos que estão em casa, pelos nossos irmãos idosos, a nossa irmã Francisca, nosso irmão José Severino, Senhor, a nossa irmã Quitéria, a nossa irmã Isabel. Meu Deus, nós apresentamos nosso irmão Fernando, nossa irmã Irene. Senhor Jesus, coloca as tuas mãos, ó Pai, sobre cada irmão, cada irmã, sobre a nossa irmã Zenilda, Pai. Coloca as tuas mãos, Senhor, sobre os nossos irmãos que necessitam da nossa oração. Este é o meu pedido nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu gostaria de convidá-los nesta manhã para estarmos aprendendo da palavra de Deus de uma forma simples e objetiva. E dando início então na revista, primeiro eu gostaria de convidar os irmãos que perderam as aulas anteriores, estão todas elas gravadas no nosso canal do YouTube, da nossa igreja, AD Jardim Santo Inácio Oficial. Então, os irmãos que perderam as outras aulas, seria bom que os irmãos assistirem, para poder acompanhar as aulas posteriores, as aulas que irão vir depois, que uma aula está linkada à outra. Então, os irmãos que não assistiram às aulas anteriores, clica lá, está no nosso canal no YouTube, está no canal do Facebook da igreja também, todas as nossas redes sociais. A igreja não tem parado, a igreja está agindo, está viva, a igreja tem os cultos diários e a escola dominical desta igreja nunca parou. E ela também
continua mesmo nesse tempo de pandemia. Então, os irmãos acompanhem as aulas, todas as aulas estão lá, amém? E nós também iremos orientá-los como que vai funcionar a escola bíblica dominical depois desta aula. Então, os irmãos fiquem tranquilos, estamos preparando para que a IBD não pare, ela continue, amém? E, então, dando início a esta aula, dando início a esta lição de número 8, que tem por título Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. O texto áureo está em Efésios 2:20, acompanhe na sua Bíblia, se você não tem a revista, Efésios 2:20, que diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Efésios 2:20. A verdade prática: Jesus Cristo é a pedra basilar, ou seja, a pedra que serve de base da igreja, que está edificado por meio dos ensinamentos dos apóstolos e dos testemunhos do profeta. Amém? Para dar a base à nossa aula, vamos ler também a leitura bíblica em classe. Está em Efésios 2:20, Mateus, capítulo 7, 24 até 27. Bem curtinho, eu vou ler para os irmãos, que diz assim, Efésios 2:20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, na qual todo o edifício bem ajustado cresce para o templo santo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Mateus, capítulo de número 7, versículo de número 24, diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Então, com base nesta leitura bíblica em classe, nós aprendemos que a base da igreja, a principal pedra, é Jesus Cristo, que foi rejeitado, que morreu, ressuscitou, foi assunto aos céus e hoje está aqui para nos abençoar. Ele é o principal pedra da igreja e ele será o principal assunto também desta nossa lição. Amém? Nos acompanhe, fique conosco nesta lição. A nossa introdução, e eu prometo para os irmãos que eu não vou ficar lendo muito, mas só a introdução, que é muito interessante, diz assim: por meio da reconciliação efetiva na cruz, Cristo tornou a igreja, formou a igreja. O apóstolo Paulo a compara com um edifício em construção. A pedra angular dessa edificação é Cristo, e o fundamento é a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas. Então nós vamos falar de Cristo, que é a principal pedra, vamos falar dos apóstolos, não é? E também vamos falar dos testemunhos dos profetas. Amém? Então, dando uma introdução nesta nossa lição, nós vamos dividir basicamente nesses três assuntos: em Cristo, Jesus Cristo, apóstolos e profetas. Assim há o propósito divino de que sejamos o templo santo do Senhor, a morada do Altíssimo. Nessa lição estudaremos cada um desses aspectos. Amém? Então iremos fazer também um paralelo entre o templo antigo antes de Cristo e o templo depois de Cristo. Qual é o templo depois de Cristo? O templo DC depois de Cristo somos nós. Somos eu, você, a igreja. Nós somos o templo, a habitação de Jesus Cristo. Nós agora fazemos parte deste organismo que se chama igreja. E a base dessa igreja, a principal pedra, é Jesus Cristo.
de Nazaré. Né? E a pedra, essa pedra era extraída, moldada, esculpida antes de ser colocada no templo. Estou fazendo um paralelo com o templo de Salomão, antes de Cristo, e o templo, nós, né? As pedras que eram colocadas no templo, não era qualquer pedra, né? Então era uma pedra que era extraída da rocha, era uma pedra que primeiro era trabalhada, era uma pedra que era esculpida, né? Nivelada e colocada no templo, e aí foi construído o templo, uma das principais maravilhas do mundo antigo, né? O templo de Salomão. E aí ela foi esculpida e trabalhada. E fazendo um paralelo com a nossa vida, com o nosso tempo, conosco, nós também somos trabalhados, nós também somos esculpidos, pouco a pouco fomos construídos, até chegar ao varão perfeito que será lá no céu. Então essa nossa vida aqui na terra é um processo de santidade. Isso também nós vamos falar um pouquinho mais para frente, né? Então você pode estar aí na sua casa, que o Espírito Santo está com você. Então neste momento nós estamos aprendendo na prática, não só na teoria, mas estamos aprendendo na prática que nós somos o templo do Espírito Santo, que nós não precisamos estar na igreja física, que nós não precisamos estar dentro de 4 paredes, que nós, eu, Rodrigo, você que está aí na sua casa, talvez deitado na sua cama, assistindo no celular, ou sentado no sofá, nesta manhã fria, dificilmente está já de pé, talvez esteja deitado na cama, não é isso? Não tem problema, mas o que eu quero dizer é que nós somos morada do Espírito Santo, nós não precisamos estar dentro do templo para Deus se fazer presente na nossa casa. Não, a nossa casa agora somos nós. É bom estar em comunhão, é bom, estamos com saudade, é bom estar entre irmãos louvando, isso é muito bom, tudo isso é muito bom. Mas neste momento, nesses dias, estamos aprendendo na prática que a morada do Espírito Santo somos nós, sou eu, é você. E vamos aprender também nessa lição que Deus, Ele só habita no templo santo. Ele só habita no templo que não há pecado. Então isso nós vamos falar um pouquinho mais para frente também. Amém? Então é por isso que aonde não há Deus, os homens se esforçam para fazer templos belíssimos, suntuosos, templos gigantescos que chamam a atenção, para atrair multidões, não é? E provavelmente, infelizmente, nesses grandes templos não há Deus, porque as pessoas fazem uso de grandes eventos, de grandes shows para atrair as pessoas, quando Deus, Ele habita na mais simples casa, aí dentro do seu quarto, na sua sala, aonde você estiver. Deus, Ele habita no nosso ser, na simplicidade. Deus, Ele habita em nós quando nós estamos de coração aberto para recebê-lo, né? O problema das grandes multidões, dos grandes templos, dos grandes shows, é que esses líderes vão ter que fazer esses grandes eventos para sempre, porque quando acabar esses grandes eventos, provavelmente as multidões irão ir embora. Mas na simplicidade, quando a pessoa ela é simples e aberta a receber o Espírito Santo, ela terá sempre o Espírito Santo de Deus. E é muito bom ter Deus fazendo morada em nós, não é? Nós que somos a igreja, não é isso? E o primeiro tópico, então, já entrando na lição, que diz o edifício espiritual. Então, já entrando no que nós estávamos falando da introdução, que nós somos a igreja, nós vamos falar do edifício espiritual. Na aula passada, o templo antigo, o templo de Salomão. Então nós vamos passar muito rápido por esse primeiro subtópico para não perdermos tempo, né? O primeiro subtópico diz o santuário judeu. Então nós aprendemos muito, nós já aprendemos aqui também sobre o templo, sobre o santuário judeu, né? O santuário físico.
que nós conversamos. Então eu acredito para os irmãos, se os irmãos quiserem acompanhar, está todas organizadas na playlist no nosso canal no YouTube, então os irmãos procurem lá depois, amém? No Antigo Testamento, o templo ele era exclusivo para os judeus, não é? O estrangeiro ele não podia entrar no templo, eles não aceitavam o estrangeiro dentro do templo, ele era um templo exclusivo, então somente exclusivo para os judeus. Mas depois de Cristo, tornou-se então esse templo físico, esse templo de Salomão, esse templo ele se tornou obsoleto, ele já não servia mais. Agora Cristo veio e tornou esse templo obsoleto. Juntou esses dois povos, os judeus e os estrangeiros, ou os judeus e os gentios, e agora fez um novo templo, que é a igreja. E agora nós fazemos parte da igreja. E juntou esses dois povos e todos que proclamam que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele é a pedra principal, agora formou um novo templo. Aquele antigo templo físico de Salomão tornou-se obsoleto, Então, quando nós falamos da igreja, nós falamos de um organismo vivo, E Jesus Cristo, Ele é a cabeça, Ele é o principal órgão deste organismo. E para fazer parte deste corpo, é necessário, assim como Cristo disse para Nicodemos, nascer de novo. Para fazer parte desse edifício, para fazer parte dessa construção, Então aqui nós vamos estar usando este paralelo, vamos estar usando esse exemplo para que, de uma forma didática, os irmãos possam entender. Então, para fazer parte deste organismo, dessa construção da igreja, é necessário nascer de novo, se tornar uma nova criatura. E falando ainda do templo, como já estudamos anteriormente, na aula passada, nosso irmão Francisco, na semana passada, o templo ele é dividido em 3 partes. Como os irmãos podem lembrar, mas eu vou recordar dos irmãos, no pátio, que é o lado exterior, o lado de fora, no lugar santo e no lugar santo dos santos. E quando Paulo ele se refere ao que Cristo, que o Espírito Santo faz morada em nós, ele está se referindo agora ao lugar santo dos santos, ao lugar mais íntimo, ao encontro com Deus. Então, quando eu digo que Deus está aí na sua casa, no seu lar, aí junto contigo, dentro do teu quarto, na sala, na cozinha, seja onde esse vídeo chegar, então você está tendo um encontro mais íntimo com Deus. Lá na antiguidade, quando o sacerdote, somente o sacerdote, o sumo sacerdote podia entrar no lugar santíssimo, era um lugar exclusivíssimo. Agora, Cristo, que é a base da igreja, Ele rasgou o véu, e agora nós temos este livre acesso e podemos nos encontrar com Cristo no lugar santo dos santos. Amém, meus irmãos? Então, continuando, o segundo subtópico que vai dizer o santuário cristão. Segundo subtópico do primeiro tópico. Os que pertencem a Cristo são comparados ao edifício onde Deus habita em espírito. Então, nós vamos fazer este paralelo, do edifício. Vamos até o final fazer esse paralelo. Dando continuidade, então, ao assunto, nós temos algumas referências bíblicas, Então, se você está de porte de um lápis, de uma caneta, ou até mesmo do celular, anote aí as referências, para que os irmãos possam ler o texto e o contexto depois das referências, amém? 1 Coríntios 3,16, que diz assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus, e que o Espírito Santo habita em vós? Então, Paulo, dizendo para a igreja de Coríntios, na verdade uma pergunta: não sabeis vós que sois o Espírito de Deus? Então nós somos o Espírito de Deus, nós igreja somos morada do Espírito de Deus, tá? Então isso é um grande privilégio, isso é uma grande dádiva, é um presente muito grande, porque nós não merecemos, mas Cristo Ele faz morada em nós. Porém, esse privilégio, ele nos traz grandes responsabilidades,
com privilégios vêm as grandes responsabilidades, não é? Então nós somos moradas de Cristo, somos moradas de Deus, do Espírito Santo, mas com isso nós também temos grandes responsabilidades, entre elas, tentar fazer o esforço de ser o máximo correto possível, perdoar, amar, não é? Tratar os nossos irmãos com amor, acolher os nossos irmãos, estudar a palavra de Deus, se aprofundar na palavra de Deus, nas escrituras sagradas, não é? Cultuar a Deus. Eu tenho certeza que a maioria dos nossos irmãos, até os que estão nos assistindo, não é? Já não estão praticando os cultos domésticos, assim como começaram a praticar no começo dessa pandemia, dessa quarentena, não é mesmo? Será que nós estamos nos ajudando à mesa, assim como proibir os cultos na igreja? Nós estamos sentando às mesas e cultuando como nós cultuávamos no começo dessa quarentena? Então, geralmente o ser humano, ele tem essa tendência a relaxar, ele tem essa tendência a se esquecer. Então não se esqueça, pratique o culto doméstico, reúna a sua família, os dias que não tiverem culto online, até mesmo nos dias que tiverem culto online, não é? Se você achar por bem, faça um culto doméstico, desligue os celulares, as televisões, leia uma palavra, leia um capítulo da Bíblia, não é? Se os irmãos tiverem dificuldade, leia no Novo Testamento, no livro de João, ou no livro de Lucas, leia ali uma palavra que o nosso Mestre Jesus Cristo deixou registrado ali na Bíblia Sagrada, e faça indagações, faça comentários, não é? Não precisa ser nada aprofundado, mas na simplicidade, como eu comentei no começo, cultue, louve a Deus com o hino, comente sobre como foi o seu dia, conte um testemunho, e será um culto edificante, amém? O terceiro subtópico diz, a pedra angular no terceiro subtópico, ainda no primeiro tópico. Na arquitetura antiga, a construção de um edifício requeria uma pedra angular. Ela é traduzida como pedra mais importante, ou pedra principal. Ela era posta no canto do prédio para sustentar o alicerce, firmar e unir toda a estrutura e manter as paredes em linha certa, né? Então, eu ratifico quem é essa pedra angular, quem é essa pedra principal. É o nosso Senhor Jesus Cristo, não é? Nós vemos isso em Mateus capítulo 16, verso 18, que diz, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então Jesus Cristo, conversando com Pedro, ele diz que ele é a pedra, né? A pedra principal. E aí depois lá em Atos, capítulo capítulo 4, verso 10 e 11, Pedro, ele vai relembrar essa conversa, né? Eu vou ler para que os irmãos possam acompanhar o raciocínio. Então, Atos, capítulo 4, verso 10 e 11 diz, seja conhecido a vós todos, de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificaste e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desses é que este está diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, e edificadores, qual foi posta por cabeça da esquina. Então Pedro ele aprendeu de que a pedra principal do edifício é Jesus Cristo. E posteriormente ele ensinou aos irmãos o que ele aprendeu, né? Jesus, ele serve de pedra principal. Ele serve de pedra principal para o edifício que é a igreja. Mas ele também serve de pedra de tropeço para aqueles que não obedecem às doutrinas ou os ensinos dos apóstolos. Então, do mesmo jeito de que Jesus, ele é a pedra principal do edifício, que ele é a pedra principal da igreja e serve de bênção para os santos,
ele pode servir também de tropeço para aqueles que não seguem, não é, os ensinamentos do apóstolo. Nós vemos isso em 1 Pedro 2,8. 1 Pedro 2,8. Uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para que também foram destinados. Então Pedro, ele vai deixar registrado que para aqueles que não obedecem à palavra de Deus, para aqueles que não seguem a lei, porque a lei ela foi feita para quem não segue a lei, não é? Para quem obedece a lei, não é necessário exercer a lei para quem obedece a lei, mas para quem não obedece a lei é necessário exercer. Então, para esses, Cristo foi feito uma pedra de tropeço, não é um impedimento, é um empecilho para aquele que peca, para aquele que erra, não é? Quem nunca errou e logo após vem aquele sentimento de consciência pesada, aquele sentimento de que errou, de que pecou, de que precisa se converter, né? Que Deus nos ajude a pelo menos ter este sentimento, não é? Para que nós não venhamos cair no comodismo do pecado. Que Deus nos livre deste mal. E o quarto subtópico, Cristo é a pedra principal. Então, ainda falando de Cristo, da principal pedra, a identificação de Cristo como a pedra angular remonta à profecia messiânica, em que a pedra rejeitada tornou-se cabeça de esquina. Então aqui apenas concluímos que essa pedra principal é Cristo. Isso já havia sido profetizado há dezenas de anos atrás, em Salmo 128, em Salmo 118, 22, nós já vimos essas profecias. Em outros versículos também, nós podemos comprovar a profecia dessa pedra que seria rejeitada. Mas pontualmente, Salmos 118, 22, vai dizer: a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a cabeça de esquina. E quem foi rejeitado? Cristo, né? Cristo que foi rejeitado pelos judeus, e então abriu-se a porta para os gentios. E quem são os gentios? Somos nós. Então, graças a Deus por isso. E agora Cristo nos alcançou, amém? Aí onde você está, Cristo vos alcançou através da sua graça e infinita misericórdia. Ele nos alcançou. E por isso temos a chance de morar com Ele no céu. Nós vemos isso em João, capítulo 1, verso 11 e 12, que diz assim: veio para os que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, ao que creu em seu nome. Você recebe Jesus Cristo aí como seu Salvador? Você que ainda não é cristão, que ainda não aceitou Jesus Cristo, Ele está te dando uma nova chance para se tornar filho de Deus, porque existe a diferença entre criatura de Deus e filho de Deus. Para se tornar filho de Deus, você tem que aceitar Jesus Cristo como Salvador, como João capítulo 1, verso 12 nos ensina. Então, aceitando a Jesus Cristo, você se torna filho de Deus. E ser filho de Deus é um privilégio incalculável, é um privilégio inenarrável, é um privilégio que nós não podemos calcular, nós não podemos contar, nós não podemos comprar isso. É somente com a graça de Jesus. E Ele nos dá essa oportunidade nesta manhã. Amém? Nós consideramos então, nós somos considerados gentios e recebemos esse presente de se tornar então o templo, a morada do Espírito Santo de Deus. E partindo então para o segundo tópico, que diz o fundamento, apóstolos e profetas. O primeiro subtópico, o conceito de apóstolos. Não é? O que significa esta palavrinha apóstolo? Então, apóstolo significa mensageiro ou enviados. Não é? Um grande exemplo de apóstolo é o apóstolo que escreveu a carta de Efésios que nós estamos estudando, que é o apóstolo Paulo. Não é? O apóstolo Paulo é um dos grandes exemplos
talvez um dos mais conhecidos, é o que mais escreveu as cartas e é o que mais escreveu os livros do Novo Testamento. Então talvez o apóstolo Paulo é o mais conhecido dos apóstolos, não é? Então eu listei aqui algumas viagens que o apóstolo Paulo fez, enviando a mensagem dada por Cristo para os irmãos naquela época da igreja primitiva. Então o apóstolo Paulo, ele sendo verdadeiro apóstolo, ele viajou por muitos lugares levando o evangelho de Cristo. Então, para conhecimento dos irmãos, eu vou dizer alguns lugares aqui que eu listei. Então ele foi para Gaza, Jerusalém, Jope, Samaria, Cesareia, Damasco, Antioquia na Síria, Tarso, Chipre, Pafos, Derbe, Listra, Laodiceia e Colossos, Pátimos, e também ele foi a Éfeso, não é? Que é esta carta que nós estamos aprendendo, entre muitos outros lugares. E é interessante dizer que antigamente não era fácil viajar como é hoje em dia, né? Você pega um avião e algumas horas você está em outro estado ou em outro lugar do mundo. Naquela época se andava a pé ou a cavalo ou a barco, e dependendo da distância era meses e meses de viagem. E como nós conhecemos, Paulo mesmo passou por grandes tribulações nessas viagens, sofrendo naufrágios, grandes perseguições, mas mesmo assim, ele fazendo jus do seu nome, do seu apostolado, ele enviou a palavra de Deus a todos esses lugares. Então apóstolo quer dizer enviado, apóstolo quer dizer mensageiros, não é isso? Então, às vezes você pode me perguntar, ou perguntar-se a si mesmo: hoje em dia existe apóstolo? Tem apóstolo hoje em dia? Eu diria para você que não. Eu diria para você que apóstolo bom é apóstolo morto, Mas a nossa revista aqui no finalzinho, ela vai nos dizer: aos apóstolos foi confiado o ministério da palavra, com o compromisso de instruir a igreja. Neste aspecto, o apóstolo são aqueles que foram comissionados por Cristo para a igreja primitiva, olha lá, e a mensagem de Cristo, o fundamento, Então a missão dos apóstolos era simples e objetiva, porém muito eficaz. E as mensagens que os apóstolos mandavam para a igreja primitiva da época, elas servem para nós até hoje. Por isso que a palavra de Deus é inspirada pelo Espírito Santo, que ela serviu nos dias passados e serve para a igreja atual. A palavra de Deus ela é muito atual. Então a missão do apóstolo era essa, simples e objetiva, porém muito eficaz. Oração e palavra, mas nós perseveramos na oração e no ministério da palavra. Se a igreja trouxer somente entretenimento, continuando aqui na lição, ela vai ter que oferecer entretenimento para sempre, porque o dia que ela parar de oferecer entretenimento, provavelmente ela se esvaziará. Agora, se a igreja seguir o exemplo dos apóstolos, e aí os irmãos vão entender onde eu quero chegar. Se a igreja seguir o exemplo dos apóstolos, que seguiam na oração e na palavra, a igreja será constante, a igreja não irá retroceder, mas ela irá somente para frente, seguindo na oração e na palavra, sem inventar. O evangelho não precisa inventar. Além disso, nós vamos conversar essa manhã que o que passar, do que os apóstolos já escreveram, do que o Espírito Santo inspirou os apóstolos e os profetas a escrever na Bíblia. Se houver outro profeta, outro apóstolo, que o denominado apóstolo, que quer dizer o que não está escrito na Bíblia, ou acrescentar, será falso apóstolo, falso profeta. Nós vamos aprender isso um pouquinho mais para frente. Tudo que acontecer de bom e duradouro em uma igreja é resposta de palavra e de oração.
tudo que acontecer de bom, tudo que acontecer de duradouro, todo crescimento que tem numa igreja local, que tem numa comunidade, não é? É resposta de oração e de palavra, desse conjunto. O segundo subtópico, a doutrina dos apóstolos. Doutrina significa ensino, né? Às vezes as pessoas têm um preconceito com esta palavra doutrina, mas doutrina nada mais é do que ensino. Todas as terças-feiras, aqui na nossa igreja, por exemplo, temos o culto de doutrina. Este culto é um culto de ensino, não é isso? Então, doutrina é o ensino. E aqui no segundo subtópico, no comecinho eu anotei que, embora não se possa desassociar das pessoas o ofício que ocupavam, que constitui o fundamento da igreja, não somos apóstolos em si, mas a doutrina que eles ensinavam, ou seja, as escrituras. Não é porque o escritor ele vai destacar isso, porque muitas pessoas vão endeusar os apóstolos, vão adorar os apóstolos, fazer imagem de escultura para os apóstolos, mas os apóstolos foram apenas instrumentos de Deus para escrever as cartas para as igrejas primitivas, e como eu disse, que serve para nós até hoje. Mas eles foram homens como nós, eles foram seres humanos, nasceram, viveram e morreram. Vamos nos encontrar na eternidade, mas não são deuses, não são semideuses, não são anjos, não são santos, perfeitos. Não, todos erraram, todos cometeram erros, pecados, todos foram carne como nós, mas a diferença é que eles receberam de Deus a palavra, escreveram, registraram, entregaram para a igreja primitiva, e hoje nós temos acesso a ela, que é a palavra de Deus. Amém? Então a única diferença é isso é importante, né? Eles foram apenas homens para transmitir a palavra, foram grandes homens de Deus, mas apenas homens. O foco principal da igreja, o foco principal da Bíblia Sagrada, o foco principal do Evangelho é Jesus Cristo de Nazaré. Então, quando nós tiramos Cristo do foco, a tendência, e certamente, e eu falo com certeza, nós iremos errar e caminhar em passos largos para o abismo. Mas quando nós colocamos Cristo no centro, Cristo como foco, quando a palavra é cristocêntrica, mesmo citando os apóstolos, mesmo citando os profetas, mas colocando Cristo como centro, então é certeza que nós iremos acertar. Cristo, ele é a principal pedra da igreja, e as doutrinas dos apóstolos são os alicerces, as construções. E da mesma forma que não pode mexer na pedra principal da construção, também não pode se mexer no alicerce. Talvez eu esteja falando com você que é um engenheiro, você que é um pedreiro, mestre de obra. Você sabe muito bem que a principal parte da construção de uma casa, de um edifício, de um prédio, de um templo, a principal parte é a fundação. É a parte de baixo, onde será construída. Por isso que muitos prédios, arranha-céus, prédios de 40, 80 andares, ele é tão alto para cima quanto para baixo. Então o fundamento, a fundação, ela é muito bem feita para que o prédio ele possa ser construída de uma forma harmônica, de uma forma reta, de uma forma que ele não venha cair com ventos, com chuvas, ou que ele não venha se despedaçar. E quando ele é construído, de maneira nenhuma ou de hipótese nenhuma, você pode tirar mais essa fundação. De maneira nenhuma você consegue tirar mais essa pedra. Se você tirar a fundação, obviamente o que vai acontecer? O prédio vai cair, a casa vai desmoronar, obviamente. Isso qualquer engenheiro, qualquer pedreiro, mestre de obra, ou qualquer pessoa leiga sabe disso. Se tirar o fundamento, se tirar a principal pedra,
não é? Na arquitetura antiga, era uma pedra que era colocada de esquina que dava ali o início da construção. Hoje, na construção moderna, é o fundamento, é feito um cálculo, todo um layout para a construção de um prédio, de um templo, de uma grande casa. É feito todo um estudo principal. O principal estudo de um prédio é a fundação, é o fundamento. E se tirar ele, a casa vai cair. Dependendo do lugar onde você construir, também vai cair. Então, do mesmo jeito, fazendo um paralelo com a igreja, se tirar Cristo da igreja, a igreja jamais crescerá. Se tirar Jesus Cristo de nós, que somos o templo, jamais iremos crescer. Jamais iremos alcançar a situação de varão perfeito no céu. Se tirar Jesus Cristo, que é a base, jamais a igreja irá avançar. Eu falo isso com toda certeza, com base na Bíblia, e isso é muito fácil de entender. Da mesma forma, se tirarmos também a doutrina escrita pelos apóstolos, dado por Jesus Cristo, também desta forma a igreja não irá crescer. Se tirarmos os ensinos dos apóstolos, do apóstolo Paulo, apóstolo Pedro, se tirarmos os ensinos do apóstolo João, se tirarmos os ensinos dos apóstolos que escreveram o Novo Testamento, a igreja também não irá crescer. Da mesma forma, se você olhar na sua casa, que tem os alicerces, que tem as colunas, se você quebrar aquela coluna, provavelmente ou com certeza, a sua casa será condenada a cair. Da mesma forma somos nós. Se tirarmos os ensinos dos apóstolos, a igreja também não cresce. Não é? Mas ratificando, não dizendo que os apóstolos são os santos, que eles são os principais. Não, os ensinos que ele nos deixou foi dado por Deus. Eles foram apenas um instrumento para dar esse ensino. Não é? Por isso que existem muitos falsos profetas, por isso que existem muitos falsos ensinadores que querem mexer no ensino de que nos ensinos que os apóstolos deixaram escritos. É por isso que essas igrejas vão à ruína, é por isso que essas igrejas não crescem, ou se crescem apenas elas incham, não é? Mas como eu disse, quando acaba o show, quando acaba o entretenimento, essas igrejas morrem. Mas a igreja de Jesus Cristo, a verdadeira igreja, o organismo vivo, ela nunca morre. Ela não morre porque ela tem Jesus como a principal pedra e os ensinos dos apóstolos como um alicerce. Essa igreja ela não morre. Essa igreja é o organismo vivo, né? Ou seja, a doutrina que os apóstolos pregaram, elas não podem ser substituídas ou descartadas. Então aquilo que os apóstolos deixou escrito, jamais elas podem ser substituídas por pessoas que vieram depois. Então a palavra de Deus ela já está fechada, a palavra de Deus ela já está escrita, nada mais pode ser acrescentado ou tirado do que foi escrito na palavra de Deus, nada mais pode ser acrescentado. O que vier a ser acrescentado não é de Deus, não é inspirado por Deus, né? Por isso que a igreja ela tem que estar atenta para os falsos ensinos, falsos profetas, pessoas que invalidam os ensinos dos apóstolos, pessoas que invalidam a Bíblia Sagrada, pessoas que inventam novos ensinos. A igreja tem que estar preparada e atenta para isso. Terceiro subtópico, o testemunho dos profetas. Então nós falamos de Cristo, falamos dos apóstolos e agora nós vamos falar um pouquinho dos profetas, né? Testemunho dos profetas. A palavra grega profetes significa proclamador, intérprete de revelação divina. Aqui Paulo ele indica não profetas do Antigo Testamento, mas os profetas da igreja primitiva, da igreja atual. Nós, pentecostais, nós não somos sensacionistas, ou seja, nós acreditamos que os dons espirituais eles continuam. Né, o dom de profecia, o dom de cura, os dons ele ainda continua. Nós não somos sensacionalistas, não cremos que cessaram os dons, não, nós cremos que os dons
Continua. Porém, encontramos na Bíblia Sagrada, o ensino sobre esses dons. Como utilizá-los, esses dons? Primeira coisa, primeiro passo, o dom, ele é o presente de Deus. Então, ele é dado, né? Ele é dado. Nós não conseguimos dons por esforços próprios. Não conseguimos dons de, portanto, se esforçar, portanto, fazer caridade, portanto, orar, portanto, não. Nós conseguimos os dons por méritos de Deus, por Deus, Cristo, Jesus Cristo que nos dá o dom, não por nós. E um desses dons, o que nós estamos conversando aqui, ele é o dom de profetizar, da profecia, né? Nós vimos isso em 1 Coríntios, capítulo 14, verso 1, que diz assim: segue o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Note que o principal deles é o dom de profecia, é o dom de profetizar. Mas o versículo 3, por isso que eu digo que é bom os irmãos lerem o texto e o contexto do versículo. O versículo 3, ele continua, né? Mas o que profetiza fala aos homens, né? Presta muita atenção nisso, para edificação, exortação e consolação. Então, tem um objetivo da profecia. A profecia ela não pode ser lançada a esmo. Não, a profecia tem que ter um objetivo. A profecia tem que ser cristocêntrica, bíblica, não é? Não pode ser qualquer profecia, não é? E o que mais nós temos, apesar de não sermos, de acreditarmos nos dons, que os dons não cessaram, infelizmente, o que tem no meio pentecostal são pessoas que brincam com esses dons, principalmente com o dom da profecia, pessoas que se aproveitam de outras pessoas, não é? Com o dom de profetizar, se eu posso chamar isso de dom, não é? Muitas vezes são pessoas que enganam outras pessoas, lançando profecias de bênçãos materiais, profecias de casamento, profecias de curas, né? E não são profecias bíblicas como Paulo nos ensina, que é para edificar, que é para exortar e para consolar. Essa é a verdadeira profecia. Cremos então na profecia atual? Cremos na profecia que hoje tem profetas? Cremos. Eu creio em nome de Jesus. Mas essa profecia é para edificação, exortação e consolação. Amém? Por isso a importância de qualquer coisa que for fazer espiritual, seja ela receber profecia, seja ela entregar profecia, é estar embasado na palavra de Deus. Então note que nós sempre voltamos para a palavra de Deus. Então note que nós sempre voltamos para o estudo da palavra de Deus. Seja para profetizar, para louvar, para adorar, seja para fazer o que for dentro da igreja, da casa do Senhor, referente às coisas espirituais, nós temos primeiro que estudar a palavra de Deus. Ela que nos dará base para fazer os trabalhos espirituais, os trabalhos no reino. Amém? Terceiro tópico e último, caminhando para o final, edificados para a morada de Deus. Então, edificados para a morada de Deus. Lendo o pedacinho aqui que eu anotei para os irmãos, a expressão todo edifício bem ajustado cresce, indica um processo contínuo de desenvolvimento dos crentes. Então o edifício ele tem um processo de desenvolvimento, nós não ficamos parados. A igreja ela está em processo de crescimento. Cristo é a principal pedra, como já falei para os irmãos, desse edifício, que é a igreja. E nós fazemos parte desse edifício. Nós, igreja, fazemos parte desse organismo, desse edifício. E para esse edifício crescer em harmonia, nós devemos estar bem ajustados em Cristo. Lembra lá no começo que eu disse que para construir o templo, a pedra precisava ser extraída da rocha, ela precisava ser esculpida, ela precisava ser bem esculpida para colocar na parede, não é colocar de qualquer jeito? Da mesma maneira
devemos estar bem ajustados, devemos ser santos, separados do pecado, para poder fazer parte do templo que é a igreja. E aonde encontramos essa harmonia? Aonde encontramos esse ajuste? Encontramos isso na principal pedra. E quem é a principal pedra? É Jesus Cristo. Amém? Espero que isso fique gravado na mente dos irmãos. Isso também mostra que o edifício está ainda em desenvolvimento, ou seja, está ainda em crescimento. O que isso quer dizer? Que estamos em processo de santificação. Ontem, hoje mais santos do que ontem, não é? Isso quer dizer que amanhã seremos mais santos do que hoje. Santo quer dizer separados. Segundo Pedro 3,18, que vai dizer: antes crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Então é um processo, crescer na graça e no conhecimento, não ficar parado ou não retroceder, é crescer. Amém? Segundo subtópico, templo santo do Senhor. Esse subtópico vai dar continuidade, do subtópico anterior. Antes fomos do templo físico, agora estamos falando então do templo espiritual, que somos nós. E Deus é santo, e para habitar e Deus sendo santo só habita em um lugar que é santo, né? É uma matemática simples. Deus é santo e habita em templos santos. Por isso que ele vai dizer que ele não habita em templos feitos por mãos de homem. Deus habita em um lugar santo. Então Deus habita em nós. E nós temos sido santos. O que significa ser santo? Santo é se separar do pecado. Ou seja, estamos se separando do pecado, estamos nos afastando do pecado para ser a habitação de Deus. Essa que é a mensagem da manhã. Ser santo para servir de morada para um Deus que é santo. Amém? E Deus é santo, e em Deus Ele só pode habitar em um lugar que é santo. Por isso a importância de nos preocupar em se santificar. Por isso a importância de se preocupar em santificar todos os dias, não se acomodar, né? Na revista, no finalzinho do segundo subtópico, vai dizer: separado do pecado, que quem pertence a Cristo passa a viver em santidade. Então, separados do pecado, quem pertence a Cristo automaticamente passa a viver em santidade. E isso tem que ser um processo, nunca parando, nunca desanimando. Amém? Isso nós vemos em Romanos 12:2 também, que diz assim: não sede conformados com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quem se afasta do pecado experimenta tudo novo. Quem se afasta de tudo que é pecado experimenta uma vida nova, experimenta uma nova maneira de falar, experimenta uma nova maneira de se portar, experimenta uma nova maneira de cumprimentar, de estar com as pessoas, experimenta uma nova maneira de pensar. Filipenses 4:8 que diz: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude nisso, e se há algum louvor nisso pensai. Amém? Então isso é quem nasceu de novo, tudo novo. Último subtópico, para finalizarmos: morada do Altíssimo. E aqui no meio do subtópico diz: como já vimos, o crente tornou-se templo santo no Senhor. Isso indica que Deus habita em nós por meio de seu Espírito, e que tal afirmação ratifica o ensino apostólico de que Deus não habita em templos feitos por mãos de homem, né? Deus reside dentro da igreja. E quem é a igreja? A igreja somos nós. Então, se você nasceu de novo como
Cristo ensinou para Nicodemos: se você se tornou filho de Deus, como nós lemos em João capítulo 1, então você agora é igreja. Você faz parte da igreja, onde o fundamento é Cristo, os alicerces são os ensinos do apóstolo e a construção somos nós. Nós somos a igreja, santos, a habitação de um Deus que é santo. Então que nós possamos levar esse ensinamento para a nossa vida, ser santo para fazer a habitação de um Deus que é santo, de um Deus que não pode pecar, de um Deus que é santo dos santos, um Deus que é 3 vezes santo, mostrando para nós que Ele é santíssimo, tá bom? Quero concluir esta lição, recapitulando então ela, dizendo que Paulo indica com certeza, com clareza, que o alicerce primário da igreja é Cristo. Então ele nos ensinou no primeiro tópico, com clareza, e eu espero que os irmãos tenham entendido isso, que o principal pedra, o principal fundamento da igreja é Cristo, a pedra que foi rejeitada, como nós lemos em Salmo 118, 22, a principal pedra é Cristo, no primeiro tópico. Nós aprendemos também que se tirar esse alicerce, a construção cai. Se tirar o fundamento, obviamente, a construção vem à ruína. Se tirar os ensinos do apóstolo, obviamente, a construção vem à ruína, vem a se desmoronar. Isso quer dizer que ninguém pode substituir Cristo na igreja. Existe somente um que é Salvador. Este é Cristo. Homem nenhum pode substituir o nosso Salvador, Jesus Cristo. Se você tem ouvido outro nome que não seja Cristo, você está sendo enganado. Volte às Escrituras. Jesus Cristo é a única pedra de esquina, é o único Salvador da igreja. Amém? E aquele que é fiel para começar esta obra, aquele que é fiel, que começou a base, aquele que é fiel, que começou o fundamento, aquele que é fiel, que faz parte da igreja como fundamento, ele é fiel para concluir a boa obra. Nós vemos isso, e aí eu encerro em Filipenses capítulo 1, verso 6, que diz: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, e a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Que Deus em Cristo vos abençoe. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, por ter nos acompanhado, por ter ficado conosco até agora, e você também que irá ver esse vídeo posteriormente. Quero louvar a Deus pela vida dos irmãos, dizer que acompanha os nossos vídeos no YouTube, no Facebook, acompanha os nossos cultos online que estão acontecendo de domingo de manhã, domingo à noite, terça-feira à noite, quinta-feira à noite, todos esses dias às 18 horas nós estamos fazendo os cultos online, amém? Convide os amigos para assistirem vocês aqui da nossa igreja de Santo Inácio, e esteja sempre conosco. A igreja não tem parado, nós estamos aqui para levar o Evangelho, as boas novas de Jesus Cristo, que é a principal pedra da igreja. Vamos orar para agradecer a Deus por esta manhã tão agradável na presença do Senhor. Senhor Jesus, Pai maravilhoso, nós te agradecemos e te louvamos, ó Deus, por esta manhã, por esta palavra, pelos ensinos, pelo Senhor ter falado conosco. Alcance os lares nesta manhã, Senhor. Visita a casa dos nossos irmãos, visita a casa, Senhor, daqueles que estão nos assistindo, irão nos assistir, seja onde esse vídeo chegar, ó Pai. Que nós possamos reconhecê-lo como principal pedra da igreja, como o sustentador da igreja, Senhor Jesus. Visita-nos, visita a igreja de Santo Inácio, visita o pastor dessa igreja, pastor José Henrique, a sua esposa Dorinha, a Wellington, o Esdras. Visita, Senhor Jesus, todos os obreiros, diáconos, presbíteros, Pai. Visita os membros,
as irmãs do ciclo de oração, Senhor, que não tem parado, ó Pai, que tem, Senhor, sustentado, Senhor, aqueles necessitados, ó Pai, com mantimentos. Meu Deus, nós te agradecemos pelos mantenedores desta casa, desta obra, Pai, e que nós possamos, Senhor Jesus, concluí-la, Pai, como a Tua palavra nos ensina, estando firmes, Senhor, nesse processo de aperfeiçoamento. Abençoe o nosso domingo, Senhor, a nossa tarde. Assim nós oramos e te pedimos em nome de Jesus. Amém.